sobrevivência separa os dodôs das feras! Se você cresceu nos anos 2000, com certeza você já assistiu A Era do Gelo, pelo menos um dos 5 filmes. Mas o que você talvez não saiba é que o primeiro filme quase não existiu e ele quase foi feito pela Disney. O quê? Além disso, o Scratch, aquele esquilinho doido, ele já viajou no tempo. E o bebê que a gente acompanha durante o filme inteiro tem um nome oficial que ninguém sabia. Hoje eu vou te revelar os segredos mais incríveis sobre A Era do Gelo, esse clássico da animação, e eu vou aqui desde os bastidores até cenas deletadas, referências escondidas. Então vem comigo, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Cara, tá bom demais hoje, vai! Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. Ó, já chega deixando o seu like aí sem pestanejar pra não perder tempo, porque o vídeo tá muito legal, cara. Confere a sua inscrição também pra ver se você continua inscrito nesse canal. Se quiser me ajudar mais ainda, vire membro, clique no botão Seja Membro aí, ou então link na descrição. Mas se não puder, tá tranquilo, só garante que você vai assistir o vídeo comigo até o final, que já me ajuda pra caramba, tá? Vamos nessa. Caso você não se lembre ou nunca tenha assistido A Era do Gelo, esse filme se passa há milhares de anos no passado, no meio de uma imigração de animais para fugir do frio extremo da Era do Gelo. E aí que a gente conhece o Manny, um mamute rabugento, e o Cid, uma preguiça tagarela e atrapalhada, além do Diego, que é um tigre dente de sabre que tem segundas intenções inicialmente. O trio acaba se unindo de uma forma inesperada para devolver um bebê humano perdido à sua tribo, mas o que começa com uma missão simples se torna uma jornada cheia de desafios, perigos e momentos emocionantes. Enquanto isso, no fundo da história, nós temos o Scratch, um esquilo maluco pré-histórico obcecado pela sua noz, que vive se metendo em confusões atrás dela. O mais charmoso desse filme pra mim é porque ele consegue ser uma comédia de ação e com momentos emocionantes ao mesmo tempo perfeita. O elemento do Diego, né, como um vilão e ajudante e amigo ao mesmo tempo, é uma coisa também que é pra mim incrível. Esse filme conquistou tanto adultos quanto crianças, tá? E agora que você já relembrou da história, bora pras curiosidades, pros bastidores que você precisa saber sobre esse filme, que são coisas que até explodem a cabeça, que não basta apenas assistir o filme, tem que saber sobre isso também. Vamos nessa. Lançado dia 15 de março de 2002, A Era do Gelo foi o primeiro longa-metragem da Blue Sky Studios, com um orçamento de 59 milhões de dólares. O filme foi um sucesso absurdo e arrecadou mais de 380 milhões, provando que a animação 3D da época tinha muito potencial de fato. Mas originalmente o filme não seria feito pela Blue Sky Studios, que hoje nós conhecemos muito bem, que hoje está falecida, aliás. Ele seria feito pela Fox Animation Studios, o estúdio que criou Anastasia, como você já deve ter ouvido, Titã AE também você deve conhecer. Só que o fracasso de Titã AE foi tão grande que o estúdio fechou as portas e a Era do Gelo precisou encontrar um novo lar. E a Fox chegou a oferecer esse projeto pra a Disney comprar, né? Falou, ó, a gente tem um projeto pronto aqui, a gente não conseguiu fazer porque a gente não tem grana, mas você quer comprar da gente? Mas na época a Disney recusou, mal sabendo que quase 20 anos depois ela iria comprar a Fox e, portanto, comprar a Blue Sky Studios e, portanto, comprar a Era do Gelo junto no pacote. A direção do filme ficou com o Chris Wedge e o diretor brasileiro, já eu falo dele, o Carlos Saldanha, ambos diretores de curtas-metragens até aquele momento animados. Mas o filme quase teve um outro comando, eu diria um comando lendário, o Don Bluth. Don Bluth, ele era o lendário diretor, o diretor por trás do filme Fievel, um conto americano, Em Busca do Vale Encantado, Todos os Cães Merecem o Céu, Anastasia, enfim. Qual que era o problema? Por que o Don Bluth, que era um diretor já consagrado, muito maior do que esses dois que de fato dirigiram A Era do Gelo na época, e acho que até hoje em dia, o Don Bluth detestava animação por computador, ele não gostava, ele não queria saber do 3D, ele era contra aquilo ali e ele recusou o projeto na hora, o que fez com que ele de fato fosse se aposentando, né? Infelizmente com o tempo, porque ele não queria saber de 3D. Inclusive vale um vídeo só sobre o Don Bluth, cara. Você já conhece os filmes dele que eu citei aqui, mas vale um vídeo só sobre a carreira dele e sobre a cinematografia dele, ou tô maluco? Deixa aí nos comentários. É claro que eu preciso falar aqui do Carlos Saldanha, né, cara? Afinal de contas, é um dos poucos diretores brasileiros que fizeram um grande sucesso lá fora, pelo menos um sucesso de fato que gerou um grande sucesso de bilheteria. Inclusive, eu descobri recentemente que pouca gente sabia que o Carlos Saldanha era o diretor de A Era do Gelo, né? E sim, ele é o diretor, na verdade, ele é o diretor de fato de Era do Gelo 3, porém ele co-dirige Era do Gelo 1 e Era do Gelo 2, cara. E pra mim, Era do Gelo 3 já é o melhor de todos e a trilogia inicial é incrível, então o cara tem um mérito incrível. O Carlos Saldanha estudou na Escola de Arte de Nova York e lá, por conta do seu destaque na turma, ele foi chamado pelo seu professor, o Chris Wedge, o fundador da Blue Sky Studios, para poder participar da co-direção do filme da Era do Gelo. E co-diretor, pra quem não sabe, é como se fosse um diretor secundário, né? O diretor principal era o Chris Wedge, né, do primeiro e do segundo, só que a partir do 3 ele confiou o suficiente no Carlos pra entregar o filme pra ele e o cara fez o melhor filme da trilogia. Ô, tô maluco, galera. Pô, o 3? Bucky? Que isso?
O personagem mais icônico da franquia, né, o Scratch, acho que é o mais memorável de todos, né, junto com alguns ali, mas ele foi inspirado em uma ideia que surgiu dentro da casa de um dos roteiristas. A filha dele, pequena, inventou um bichinho que era um cruzamento de esquilo com um rato. E essa equipe achou essa ideia tão boa que colocou no filme. E o Scratch fez tanto sucesso que ele virou o Mickey da Blue Sky Studios, né? Ele era o mascote oficial do estúdio por muito tempo. E ele chegou a aparecer em várias séries, como Os Simpsons, por exemplo, e fez também a participação em Família da Pesada. Mas se eu te disser que, bizarramente, o Scratch pode ter existido na vida real? Eu não sou especialista, tá? Mas em 2011, um grupo de cientistas exploradores descobriram uma espécie de esquilo-dente de sabre, né? Os cientistas argentinos encontraram fósseis de um mamífero pré-histórico muito parecido com o Scratch. Inacreditável. A produção de A Era do Gelo consultou, isso já é famoso, né, antropólogos para poder garantir que o filme fosse muito fiel ao período em que ele se passa ali, que é a Era do Gelo. Porém, a única exigência dos especialistas era o seguinte: não pode ter dinossauros vivos. Isso porque os dinossauros já estavam extintos há milhões e milhões de anos antes da Era do Gelo sequer começar. E pelo menos nesse filme eles respeitaram esse detalhe, mas sabemos muito bem que lá em Era do Gelo 3 eles ignoraram completamente e colocaram eles lá, meteram a desculpinha de que eles estavam meio que escondidos e tudo mais, mas enfim. Eu sabia que a Era do Gelo quase teve um romance para o Cid. Havia uma personagem chamada Sylvia, que era uma preguiça fêmea, que ficava perseguindo o Cid apaixonadamente, mas que ele queria fugir dela de qualquer jeito. As cenas eram até engraçadas e tudo mais, mas por serem repetitivas e para poder manter o foco na história principal, eles cortaram essa ideia. Tem alguns resquícios aí, inclusive até dublado. Você disse que me encontraria aqui se quisesse que a gente migrasse juntos. Não, não! Outra mudança importante foi no personagem Diego, tá? Que eu descobri aí que bizarramente foi o crush de muitas pessoas, né? Mas enfim, no roteiro original, o tigre morreria no final, naquela cena em que ele se sacrifica por todo mundo, e ia ter uma redenção dele realmente. Depois dele ter usado o Cid e o Manny durante o filme inteiro pra poder levar o bebê para o vilão, ele iria se sacrificar. Mas as crianças, cara, nossa, isso é inacreditável. As crianças que foram assistir às exibições testes, né? Porque esses produtores, pra não arriscar muito, eles chamam algumas crianças pra ver como é que tá o filme nas fases iniciais. As crianças choraram tanto, elas choraram tanto com a morte do Diego que eles falaram: mano, corta isso aí que vai dar ruim, né? É melhor tirar, deixa ele sobreviver no final. Mano, o Diego ia morrer no primeiro filme, cara. Ia ser épico pra caramba? Eu acho que ia ser. Mas, pô, a gente ia perder o 2 e o 3 com ele, que são participações incríveis, na minha opinião, também. O filme está cheio de detalhes que talvez você não tenha percebido inicialmente. Na cena da caverna, onde o Cid vê os seus ancestrais ali, a animação faz uma paródia da famosa imagem, né, da evolução da humanidade. Além disso, nessa mesma cena, nós temos o spoiler de todos os próximos filmes de Era do Gelo, pro bem ou pro mal. Tanto as piranhas de Era do Gelo 2, que nós vamos ver depois, quanto os dinossauros congelados, né, do terceiro filme, e também a nave espacial, lá de Era do Gelo 5, por exemplo. Inclusive, quando o bebê vê a nave espacial, ele faz o famoso símbolo vulcano de vida longa e próspera. É uma referência a Star Trek. As pinturas rupestres da caverna do filme foram inspiradas em desenhos reais encontrados na Espanha, cara. Olha até onde os caras foram. Inclusive o desenho do Cid que ele mesmo fez ali foi, na verdade, desenhado pelo filho de 3 anos de um dos animadores, cara. Que coisa fofa e incrível. Em algum momento da sua vida, você deve ter se perguntado qual é o nome do bebê, né? Que o Manny e o Cid carregam pelo filme inteiro, estão tentando devolver eles pros humanos. No filme, ele de fato não tem nome nenhum, porque os humanos não conseguem falar a língua dos animais e o bebê não sabe falar. Então, para os roteiristas conseguirem identificar o bebê nas cenas ali pra poder montar aquilo tudo, eles deram um nome pra ele do nada. Se chama Roshan. E Roshan significa luz brilhante em sânscrito. Então, a gente considera que o nome do bebê era Roshan. Será que teremos o retorno do Roshan? Ai, meu Deus. Na cena em que o Manny está olhando para a sua família ali naquelas pinturas rupestres, né, muita gente acredita que o Manny, isso é uma coisa real, as pessoas realmente achavam que o Manny estava olhando para o seu pai e sua mãe, e que o Manny era o filhote, quando na verdade se tratava do Manny e a sua esposa com o seu filho, que foram caçados por seres humanos até a morte. Inclusive, existem fortes indícios de que no início do filme, quando o Manny estava andando contra a maré, né, ele estava indo contra todo mundo, contra a manada, ele estava indo em direção a um precipício para tirar a sua própria vida, mas acabou sendo salvo pelo Cid sem que a preguiça sequer percebesse. Tem um vídeo meu só sobre isso, tá? Vou deixar aí na descrição, mas pesquisa aí, Imaginário, o segredo do Manny. Você vai ver, você vai ficar meio chocado, mas eu acho que vale a pena. Em 2006, o Scratch ganhou um curta-metragem próprio, né? Obviamente é um fenômeno. E nesse curta ele viaja no tempo. E nele existem várias referências ao filme, por exemplo, A Espada e a Lei, a Titanic, enfim, até a Revolução Francesa. Só que em determinado momento ele volta no tempo para o primeiro filme e encontra ele mesmo.
O sucesso de Era do Gelo fez com que a Blue Sky Studios se tornasse um estúdio realmente famoso, né? Um estúdio de filmes de sucesso e respeitado. Só que com o tempo, o filme acabou dependendo demais da franquia Era do Gelo, ou seja, filmes que não tinham esse título, como Robôs, Norton no Mundo dos Ken, Touro Ferdinando, não faziam tanto sucesso e até fracassavam. E outra coisa, embora todos os filmes da Era do Gelo eles tenham tido um sucesso financeiro, sucesso de bilheteria, a recepção crítica foi caindo a partir do 4º filme, quando começaram a falar que estavam colocando personagens a mais de forma desnecessária, e o 5º filme que foi aquela bagunça toda, né, deixaram tudo muito abobajado, sem falar nas aventuras de Buck que veio depois, né, que eu acho que é o pior da saga, em nota, em público, em existência e tudo mais, mas ele na verdade foi feito pela Disney, né, é outro detalhe. Enfim, ainda sobre as aventuras de Buck, com a compra da Fox pela Disney, a Disney acabou fechando a Blue Sky Studios, porque afinal de contas era uma concorrente direta com ela fechou o estúdio de animação em 2021, foi uma tristeza inacreditável, tem um vídeo meu que é uma homenagem pra Blue Sky Studios, né, uma despedida pra esse estúdio maravilhoso. Esse foi o fim de uma era da animação, mas na cara de pau a Disney ainda foi lá e ainda lançou aquela bobice que foi As Aventuras de Buck, cara, que é um filme meio Frankenstein, completamente lixo, também leproso. Tem um vídeo também aqui no meu canal onde eu só passo raiva, já te garanto, se não quer me ver passando raiva, nem vai assistir esse vídeo. Agora eu quero saber de você, qual é o seu filme favorito da franquia Era do Gelo? Não tenha vergonha, comenta aqui qual é o seu favorito. Você acha que a franquia já deveria ter acabado ou você tá empolgado para Era do Gelo 6, que vai ser feito pela Disney, mas falaram que estão com investimento, ou não, ninguém sabe. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de deixar o like também, porque é muito importante pro futuro aqui do canal e pros meus próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Imaginago e até o próximo. Valeu!